Como descobrir o melhor método de estudo para o meu filho? Quais são os estilos de aprendizagem e como que eu sei o que funciona para o meu filho ou não? Se você descobre, por exemplo, como que é o melhor método de estudo para o seu filho, ele precisa estudar menos, porque ele aprende mais. Não ia ser melhor se a gente conseguisse fazer um teste e descobrir qual que é o melhor jeito de estudar? Ia ser maravilhoso. E por isso eu tô aqui, Bruno Piva, especialista em despertar o gosto pelos estudos em crianças e adolescentes, para ajudar você, mãe, pai ou responsável por alguém que tá dando trabalho na escola. Pra gente começar a nossa aula de hoje, eu preciso te explicar uma coisa. Eu não fui um bom aluno quando eu estava na escola. Tive notas baixas, recuperação, enfim, não foi fácil. Mas quando eu descobri o meu jeito de estudar, eu percebi que as coisas eram diferentes. Por muito tempo eu passei tentando imitar os colegas que sentavam do meu lado, ou às vezes o melhor aluno da sala. Inclusive, teve uma vez que eu chamei o melhor aluno da minha sala para estudar em casa comigo, e eu falei, pronto, agora já era, eu vou ver como que ele estuda, e aí eu vou ficar gênio igual ele. E de repente, pra minha surpresa, ele pegou um livro, inclusive eu tenho esse livro aqui ainda. Ele pegou um livro, foi lá, abriu, fez assim, ó. Eu falei, mas não é possível que você já sabe. Como que você já sabe? Você só leu uma página, era um livro de matemática, tava escrito em Mathematics, sabe? Né? Aquele monte de letra, parênteses, 2 pontos e tal, C. Eu não entendi nada daquilo. E aí, eu fui entender que não é que ele estudava muito, mas é que quando ele estudava, ele já tinha uma base, a base dele estava fortalecida. Obviamente eu fui entender isso só depois que eu fui estudar a neurociência, fui estudar como que o cérebro forma as nossas sinapses e a nossa memória, e então eu tô tentando te ajudar a entender um pouco mais isso. Mas a gente tá falando sobre o melhor jeito de estudar. Para esse meu amigo, ele sabia o jeito dele, mas eu demorei muito tempo para descobrir. Só fui descobrir quando eu tava lá na faculdade. E eu só fui melhorar o meu jeito de estudar depois que eu fui estudar neurociência. O seu filho não precisa esperar até 20 e poucos anos para conseguir descobrir o jeito de estudar. Você pode ajudar ele hoje mesmo. E é muito comum quando você vai procurar esse tipo de informação, você se deparar com os estilos de aprendizagem. É mais auditivo, é mais sinestésico, é mais visual. Enfim, vou tentar te explicar um pouquinho mais de como que funciona isso. Existem 3 estilos de aprendizagem e aí a gente tem o visual, o auditivo e o sinestésico, que sente as coisas. Como que a gente pode estudar desse jeito, né? Primeira pergunta que vem quando a gente fala disso pros pais é o seguinte: como que eu descubro? E aí eu vou te contar um negócio. Talvez você não veja isso por aí, mas todo mundo tem os 3 estilos. Então você não precisa se preocupar em descobrir o seu. Agora, quando você percebe e descobre, fica muito mais fácil. Mas se você não desenvolve os outros, você também tem menos chances de formar memórias de longo prazo. Ou seja, em resumo, você precisa descobrir o seu filho precisa descobrir o dele, que podem ser diferentes e normalmente são, e vocês precisam caminhar juntos para desenvolver os outros. E aí, vamos lá. Vou falar de cada um separadamente. Primeiro, o estilo de aprendizagem visual. É muito importante para que esta pessoa mais visual, ela desenhe. E você pode prestar atenção na maneira como ela fala. Se ela for contar uma história para você, normalmente ela descreve coisas como o que eu vi, né? Ela descreve as cores, ela fala da roupa do fulano, ela fala de como era o ambiente, das luzes e tudo mais. Então, nas explicações do seu filho ou da sua filha, ele pode trazer mais exemplos que são visuais. Esse é um dos indícios, não é o único, tá? Mas é um que pode ajudar mães e pais que estão atentos aos seus filhos. Então, se você quiser descobrir, pede pro seu filho contar qual foi o dia mais feliz da vida dele. Pergunta quais são os detalhes. E aí, quando ele contar, você presta atenção. Os exemplos que ele traz são visuais. Essa é uma dica de ouro para os pais aí. Agora, como que a gente pode entender quais são os auditivos, né? Os auditivos são aqueles que, quando eles fazem, eu escutei um barulho, eles fazem uma sonoplastia, tipo pá, pum, quando eles estão descrevendo alguma coisa. Ou hoje, na sala de aula, o que me chamou a atenção foi, e aí eu escutei a professora falando aquilo. Você percebe que o ouvir é mais importante, ele sente mais isso. E agora, o sinestésico, né? O sinestésico é o que sente, é mais importante estar presente no momento, né? Então ele fala, quando ele vai contar uma história, por exemplo, ele fala, e aí eu senti medo, e aí eu senti isso, e aí eu senti aquilo. Só que todo mundo sente, todo mundo escuta e todo mundo vê. Então é impossível que quando seu filho for contar uma história, ele misture mais de um estilo. E tá tudo bem. Eu, Bruno Piva, por exemplo, sou muito mais visual e auditivo. Mas tem gente, eu já recebi análises falando que eu sou sinestésico. Isso pode acontecer porque eu tento sempre desenvolver todos os meus estilos. Tá? Mas aí pro seu filho e pra sua filha, como é que você faz pra identificar e estimular? A gente vai estudar o seguinte: se o seu filho for mais visual, você vai tentar fazer desenhos.
Pede para ele fazer esquemas, mapas mentais, enfim, para que ele coloque no papel, não para que ele coloque certo, e aí toma cuidado com isso, tá? Mas faz com que ele coloque desenho no papel e faça traços. Pode estar bagunçado no começo, depois a gente trabalha a organização, mas tenta fazer isso nesse primeiro momento. Agora, se o seu filho é mais auditivo, como é que você faz para ajudar essa criança? Pede para ele falar para você, para que ele faça oralmente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que escrever, porque quando você vai transformar o que está falando em palavras escritas, às vezes você precisa acostumar o seu cérebro a ir um pouco mais devagar, porque, gente, demora mais você falar boa noite e você escrever boa noite, entendeu? Então demora mais mesmo, é difícil controlar o cérebro nesse momento. Então o seu filho pode sim estudar recitando, contando, falando pra você o que ele aprendeu, mas não necessariamente isso quer dizer que ele não possa escrever, porque ele vai ter que escrever, ele vai ser cobrado de maneira escrita na prova. Mas, para você ajudar o seu filho a estudar, você pode permitir que, na maior parte do tempo, ele fale, porque isso vai ajudar a formar sinapses e depois você vai escrever para que conseguir mostrar e treinar como é que se faz a prova. O terceiro tipo é o tipo sinestésico. Esse, como é que a gente faz para estudar? Você pode falar para ele fechar os olhos e se imaginar no meio da Segunda Guerra, com aqueles tanques passando, aqueles aviões e aquelas discussões, ou ele fechar os olhos e tá ali no meio da Revolução Francesa e entender quem era Joana d'Arc, imaginar que eles eram amigos. Você pode trazer mais para esse lado lúdico, onde ele se imagina, onde ele sente, né? Então, se você tá falando da matemática, você pode contar a história, por exemplo, do tio Pitágoras, né? Tio Pit, pros mais íntimos. Conta a história do Pitágoras, fala para ele se imaginar naquela época, fala para ele pensar como é que ia ser não ter nenhum tipo de rede social, o que ele ia fazer naquele momento, percebe? Então a gente pode trazer isso um pouco mais para imaginação dele. E aí fazer com que ele sinta, né? E aí ajuda ele a prestar atenção, ou ela a prestar atenção, quando eles finalizam o exercício, como que eles se sentem. Isso vai ser importante para eles. Tá? Mas, por favor, não se prenda a esses estilos de aprendizado. Você precisa ajudar o seu filho ou sua filha a encontrar o próprio método de estudo. Então, como é que a gente ajuda uma criança ou adolescente a encontrar método? Testando. Se o seu filho é auditivo, fala para ele fazer oralmente. Depois pede para ele tentar fazer um resumo. Sugere em algum momento para ele fazer um mapa mental. Independente dele ser auditivo, visual, sinestésico, fala para ele se imaginar na cena. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. E, por favor, experimente uma técnica por vez. Uma técnica por semana seria o ideal. Temos 52 semanas no ano, 40 semanas letivas normalmente, então você tem 40 chances de experimentar uma técnica e ajudar o seu filho ou sua filha a encontrar qual que é melhor. É melhor fazer resumo? É melhor fazer fichamento? É melhor fazer revisão espaçada? É melhor fazer exercício? É melhor fazer... Enfim, o que não falta são possibilidades. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o resumo perfeito. Recomendo que você assista assim que puder. Vou pedir pro pessoal deixar aqui na descrição do vídeo para ajudar vocês. Mas, depois que a gente tem essas 40 semanas, a gente faz essas experiências e como é que eu sei, Bruno, se essa técnica funciona pro meu filho ou não? Faz uma autoavaliação. Pede para ele toda semana falar da técnica que ele tentou usar e como que ele se sentiu com essa técnica. Foi melhor? Foi pior? Agora, lembra também de levar em consideração fatores externos. Então, se ele tá numa semana que ele tá de mau humor, que brigou com a namorada, ou se, sei lá, tem algum parente que tá doente, ou mesmo se você, mãe, pai responsável, tá brigando ali com o seu cônjuge e eles estão percebendo ou sentindo isso de alguma maneira, isso influencia como eles percebem o aprendizado, tá? Não tem muito o que fazer se for esse o caso, mas aí você já sabe qual é a sua parcela de responsabilidade. E se você quiser se aprofundar nessa metodologia, em como você faz para ajudar mais o seu filho ou sua filha com um método, não só com métodos de estudo, mas como que eles aprendem porque eles estão com vontade, porque eles têm prazer de estudar, eu convido você para o Desafio dos Filhos Estudiosos. É só se inscrever no link que está aqui embaixo. Você pode garantir a sua inscrição online e gratuita. Tá bom? Gratuita. 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 Isso. É o wiki. Gratuita. Isso. Enfim, se inscreve. É de graça. Beijo e até o próximo vídeo.